Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Hoje, 25 de outubro de 2024, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Tudo esse realizado pela Sociedade Obreira do Senhor de Curitiba, Paraná. E a gente sempre comenta no início, aquelas pessoas que entram pelo canal do YouTube, que gostam do tema e entram ali, iniciam o vídeo, né, do YouTube, que esse estudo é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E todos aqueles que quiserem, em qualquer parte do mundo, né, que hoje pelo canal pode participar, entrando lá pelo site www.beijodosenhor.org.br, lá encontrarão os caminhos, lá os links, para obter assim um cadastro ali, que aí receber o e-mail, o link para participar do estudo ao vivo às sextas-feiras. Lá também encontrará o link para os estudos da Revista Espírita, que é feito aos sábados à tarde, e uma gama de material aí para as pessoas que gostem da a filosofia espírita, né? Também lá encontrarão uma playlist aonde elas poderão assistir os vídeos anteriores, né? Hoje nós estamos no estudo 30, né, de 2024, e nós estamos na parte segunda, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, né, que é da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então nós iniciamos ali na faculdade com o espírito de penetrar nossos pensamentos, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, processos, e hoje nós estamos iniciando o capítulo dos convulsionários. Esse tema é um tema todos são importantes, mas esse aqui ele chama bastante atenção, né? Porque ele fala sobre as questões aí dos nossos, como diz, da intervenção dos espíritos no mundo físico. Então a gente se identifica muito com isso, né? Se interessa muito, acho bastante interessante. Então vamos lá sobre convulsionários. 481 pergunta. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Resposta: sim, é muito importante. Bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúdo explorado e exagerado de sorte a lançá-los ao ridículo. E Kardec faz uma pergunta sobre essa questão. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômenos? Pouco elevada. Supondo que espíritos superiores se deleitem com tais coisas. A 482. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises nervosas? Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com os que provocam. Olha, se a gente prestar bastante atenção aqui nessa resposta, a gente vai entender aqui que o espírito responde, né? Até dando meio uma dura, mas comprovando aquilo que nós já falamos já, né? Porque não estão alheios aos efeitos magnéticos. O que ele quer dizer? Ele está dizendo que o Kardec conhecia as questões ligadas ao magnetismo, né? Então ele está dizendo, não és alheio aos efeitos magnéticos, que não compreendas isto,
é parte que alguns espíritos normalmente tomam o fato por simpatia, quando você provoca, quer dizer que ele está dizendo para o Kardec, ó, você não é alheio a isso aí, você conhece, né? Magnetismo, os efeitos magnéticos. E aí o Kardec comenta: entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhece de que numerosos exemplos oferece o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar que aqueles em que tais crises manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exerce uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientes. E nessa resposta do Kardec aqui, novamente, né, dá para compreender que ele conhecia muito bem isso, né? E aí ele volta de novo ao sonambulismo, ao magnetismo, né? E na 483, qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais artosas torturas? Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-á que nestes a vida retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? É interessante isso, porque a gente estudando alguns outros autores, e na própria Revista Espírita tem alguns casos que o Kardec coloca dessas, que ele cita das experiências das pessoas que faziam, né? Mas Coronel de Rochat é um outro estudioso que estudou muito o sonambulismo, e ele relata, naquela época as coisas eram bem, vamos dizer assim, mais liberadas, assim, né? Não tinha tantas questões que nem hoje, mas as pessoas, ele fazia experiências com os sonâmbulos, e ele usava assim ele falava de charuto, né? Botava charuto queimando no braço da pessoa e a pessoa não sentia nada quando estava em transe sonambúlico. Ele fazia barulho, batia na pessoa. Na revista Espírita estava pessoas que furavam com pequenas agulhas, né? Chegava, ficava a pessoa um pouquinho assim, a pessoa não sente dor nenhuma. Né? Nesse sentido que ele está falando, a pessoa fica num estágio que não sente nada no corpo. Bem interessante isso. E aí, Kardec comenta: a exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios múltiplos exemplos de uma calma e de sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que, no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebam de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esse fenômeno depende de uma causa física e da ação de certos espíritos, isso se torna a perguntar: como há podido uma autoridade pública fazê-lo cessar em alguns casos? Simples a razão. Meramente secundária, e aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente.
E a autoridade teve razão por assim proceder, porque do fato resultava o abuso e escândalo. Sabe demais que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem, quando a ação do espírito é direta e espontânea. Inclusive, na Revista Espírita conta uma história, o caso lá que o Kardec foi lá visitar, né, que é os convulsionários de Morzine, né? Era uma região que tinha lá onde as pessoas entravam em convulsões e faziam coisas absurdas. E foram gente de todas as regiões, pastores, padres e tal, lá e não conseguiam. E as pessoas eram pessoas pacíficas, pacatas, ele chamava de moças, né? E aí elas pulavam sobre muro, pulavam em árvore, faziam coisas terríveis. E ninguém conseguia amparar elas. Inclusive o Kardec comenta, não sei se foi ele Lafontaine, um dos magnetizadores que conseguiu resultado positivo lá, junto com essas pessoas, uma das pessoas desses convulsionários. É uma história bem interessante que está lá na Revista Espírita, né? Que é os convulsionários de Morzine, que é uma cidade inteira lá na Suíça, nos Alpes, uma região bem remota, né? Que aconteceu isso e ele relatou todo na Revista Espírita esse caso lá. Bom, e aqui dando continuidade, aqui é bem mais interessante. Né? Desculpe, tem uma pergunta aqui, a Cláudia. Pode falar. Então, eu iniciei o estudo agora, essa parte do Livro dos Espíritos eu nunca me aprofundei. Daí, os convencionários, porque nesse contexto do século XIX, né? Sim. Então, esses convencionários seriam um grau de possessão? É um pouco diferente, que daí, através do magnetismo, aqui que ele comenta aqui, a possessão nós falamos no capítulo anterior, inclusive, né? Daí o espírito toma posse ali, da vontade, tolhe a vontade do encarnado e ele faz algumas coisas diferentes. Aqui ele está entrando mais na questão, assim, de uma coisa, assim, anímica, tá? Através de que a pessoa levanta e ela entra num estado de torpeza, assim, e faz coisas, assim, comandada, né? Não deixa de ser uma certa possessão, mas é uma coisa diferente, que aqui ele entra já mais relacionado ao sintoma os princípios do magnetismo e do sonambulismo, né? Então, através do pensamento. Mas não deixa de ser. Agora, no nosso tempo, se verifica esse tipo de fenômeno, porque essa narrativa parece uma patologia grave, que a pessoa tem uma absoluta inconsciência e não tem nem como viver em sociedade, no caso. Não, mas aí que é a diferença, que não é uma coisa que ela fica direto, ela fica por um determinado período. Enquanto o espírito está comentando, não é uma coisa assim. Tem que diferenciar o que é uma patologia física do que é uma patologia, que é uma questão emocional, que é uma questão provocada através do magnetismo. É diferente a situação. Por isso que ele fala, às vezes muitas pessoas confundem isso, até hoje se confunde muito, né? As pessoas às vezes têm bastante sensibilidade, percebem as coisas e entram nesse estado de, vamos dizer assim, de convulsão, né? Fica toda agitada, fazendo coisas assim. E as pessoas, hoje, o que acontece? Quando eles vão nessas psiquiatria aí, eles tacam naquela época não existia isso, mas hoje eles tacam aquelas injeções lá, terríveis lá, que deixa a pessoa toda dopada, aí a pessoa, né, perde toda a consciência dela, fica totalmente, né? Então hoje é bem assim, mas pode acontecer até hoje, acontece em alguns casos, a gente percebe isso. Pessoas que ficam totalmente alteradas, assim, por um tempo. O que eu vou dizer, convulsão, fica todo, muda totalmente o comportamento, né? Nesse sentido que ele estava explicando ali, né? Para mim não ficou claro, porque, tipo, quando uma pessoa fica transtornada e perde a consciência dos seus atos, podem ser várias coisas, não necessariamente essa questão do convulsionário. Ah, sim. Hoje tem muito nome, né? Naquela época eles colocavam tudo num linha só, não tinha divisão. Hoje divide um monte de coisa e hoje eles tratam muito, muito com drogas, né? Tá com essas drogas aí, a pessoa fica totalmente dopada e acaba tudo. Mas de novo, aqui ninguém está colocando, nem Kardec colocou isso,
pode dizer que toda mundo, pessoa que tem uma crise convulsionada, que ela é uma questão espiritual. Pode ser, né? Senão a pessoa vai entender. Tem questões que é realmente problemas físicos, né? Que precisa tomar remédio, tomar medicamento, né? Vamos tomar cuidado com isso, mas que também pode ter questões ligadas às questões espirituais, né? Anímicas da própria alma dela ou de outro espírito que está provocando algumas coisas para a pessoa. Só um comentário aqui, Cláudia, que na verdade é que o foco, né, o foco mesmo do Kardec, da gente aqui na leitura dos espíritos, é realmente essas questões espirituais, né, e aqui as experiências que o Kardec fazia, né, as questões anímicas também. Porque, assim, hoje em dia, por exemplo, a gente numa casa espírita tem essas experiências com essas questões magnéticas, né, através do passe magnético, que funciona realmente por causa dessa questão das influências, né, que aqui é o foco desse capítulo, por exemplo, né, das interferências espirituais. Então, se a gente for pensar, veja, qual que é o foco aqui? Interferências espirituais, né, então não dá para você abrir o leque, aqui o foco é esse, mesmo do Kardec, né, e desses comentários do Pereira em relação ao magnetismo, ao sonambulismo, né. Então, por exemplo, o que a gente vê hoje em dia? Né, a gente recebe na casa espírita pessoas muito influenciadas espiritualmente e com diversos tipos de sintomas. Claro que não vou chegar a dizer que é nesse nível que a gente está lendo aqui, mas bem próximos até, sabe? Então, assim, deformidades físicas a gente já atendemos pessoas muito não conseguindo andar, né, muito influenciada, que atingindo muita parte física, né, e a gente, através do magnetismo, né, com as técnicas, né, que mesmo da época, e a gente vai desenvolvendo, que a gente também já aprendeu, a gente consegue aliviar bastante, sabe, com o tratamento e fazer esse trabalho de cura mesmo, sabe, através do próprio magnetismo, que isso tem a ver com esse capítulo, esse estudo do magnetismo, sabe? Então, só para explicar que tem que ver essa questão do foco aqui, né? Entendi. Tá bom, Rita? Não sei se você Não, entendeu. não, vocês explicaram, agora eu entendi. Uhum, Ficou bem mais claro, obrigada. imagina. Bom, mas qualquer coisa pode perguntar, não tem problema nenhum, não. Então vamos lá. A afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Pergunta. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores, os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí, suas afeições como consequência da conformidade do sentimento. Olha aí a importância, né? Que espírito que nós estamos atraindo, né? Se nós realmente estamos buscando fazer as coisas certas, se melhorar, nós vamos atrair espíritos que vão nos ajudar, mas do outro lado também existe, né? Os espíritos inferiores, né, que vão juntar com os homens viciosos. Tudo é questão de sintonia. Né? 4 de 5. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar uma reminiscência das paixões humanas. Isso nós sabemos muito bem, né? Nós trabalhamos em grupo de desobsessão, que alguns espíritos sintonizam com aquela pessoa, se aproximam daquela pessoa, principalmente pelos hábitos, né, dos vícios, né, drogas, e todas as outras questões aí, álcool, bebida, então ele se aproxima daquela pessoa ali, por quê? Que ele está falando aqui, agregar a reminiscência das paixões humanas, então ele quer sentir, ele não consegue sentir, então ele se aproxima daquela pessoa e fica incentivando a ela a continuar com seus vícios, né, com suas manias. Né. 486. Interessam os seus espíritos pelas nossas desgraças e pelas nossas prosperidades? Afligem-se os que querem bem com os males que padecemos durante a vida? De novo, a pergunta fica dois ângulos, né?
Ó, os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos com vossas alegrias. Aflige-se com os vossos males, quando os não suportais como resignação, porque nenhum benefício então tirais dele, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberragem amarga que há de curar. Os bons espíritos. Interessante. 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo ou mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. E o Kardec comenta, esse aqui é o comentário de Kardec. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devido às causas de ordem moral, do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos se consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadecem dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam ânimos, no interesse do futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida. Quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder que dispõem. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquece-se dos que os ouvidam. Agora, esse capítulo aqui, ele é muito interessante, né, gente? Vou colocar agora aqui do anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Né? Quem nunca viu falar aí dos anjos da guarda, do santo protetor, né? Todas as religiões gostam de falar sobre isso. Né? E a primeira pergunta, 489, ó. Há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? A resposta é bem clara. Há o irmão espiritual, o que eu chamais o bom espírito ou o bom gênio. Dê o nome que a gente quiser, né? E aí o Kardec, quando ele dá essa resposta, o espírito da resposta, ele faz outra pergunta, 490. O que você deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. A de guiar seu protegido pelas sendas do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos. Consolá-lo nas suas aflições. Levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Essa resposta aqui é bem interessante, que muitas pessoas confundem, né, o anjo da guarda, achando que ele vai fazer as coisas para a gente. Né?
vai dar resposta para nós fazer isso, fazer aquilo. Olha a resposta. Ó. Há de um pai com relação ao filho, de guiar, ser protegido pela senda do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida dos espíritos. Então, aqui é bom para a gente já entender que jamais estamos sozinhos, né? Temos sempre nós já vimos nos capítulos, nos tópicos anteriores, essa questão aí que os espíritos nos pululam em torno de nós, né? Que estão em torno de nós, mas nós temos sempre o nosso anjo da guarda, onde nós podemos recorrer. Né? Nós é que às vezes não sabemos utilizá-lo, né? E olha essa resposta. 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para os outros, missão ou dever. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito proteger outro indivíduo? Não, mas protege os menos exclusivamente. 494. O espírito protetor fica totalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente, sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros o substituem. Quer dizer, nunca nós estaremos sozinhos mesmo, né? 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar esse rebelde aos conselhos? Que pergunta. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não abandona completamente, porém, sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Pereira? Pode falar. Vou fazer um comentário aqui interessante sobre, que eu acho importante essa questão, que eu prefiro chamar de mentor espiritual, acho que é uma palavra mais bonita, eu gosto mais. E nós estávamos conversando uma aula, algumas aulas atrás, sobre essa questão de a gente perceber as intuições, né, quando a gente está quieto, precisa de ajuda, precisa de alguma informação, né, para decidir alguma coisa, quando a gente precisa de ajuda. E nesse caso aqui, né, conversando sobre essa questão do gênio, né, do gênio protetor, desse espírito protetor, é importante saber justamente isso que você comentou, que nós não estamos sozinhos, mas se fazer com que isso seja útil para nós, no nosso dia a dia, no bom sentido, ou seja, sintonizar com o mentor através do silêncio, né? E muito interessante isso, porque, por exemplo, à noite, né, antes de dormir, ou mesmo quando estiver fazendo uma meditação, ou em silêncio, fazendo algum tipo de reflexão, lembrar que nós temos um protetor ao nosso lado. E justamente isso, não estamos sozinhos. E que você aprender a fazer essa concentração e entrar em sintonia com o teu mentor espiritual, você vai receber informações, você vai aprender como receber a intuição e os conselhos. E eu digo isso porque eu me utilizo disso, né? E eu já tive eu imagino, claro, né, a gente não sabe tudo, mas por intuição, eu acredito que sejam informações espirituais, porque coisas que eu não imaginava, informações que vieram, né, por intuição, que me ajudaram, eu sempre penso que é de um espírito protetor. Imagino que seja ou meu,
anjo protetor ou outros, né, talvez mentores tão próximos que possam nos ajudar. Então, eu acho, assim, só comentando aqui, né, nessa parte prática, da gente exercitar isso, porque você tem que praticar essa concentração e essa sintonia, né? Então, se a gente simplesmente ignora isso, você não vai ser difícil de você sintonizar e conseguir perceber essa ajuda que ele pode lhe dar. Agora, se você exercitar isso em silêncio, meditação, regularmente, você vai ver que você consegue receber ajuda, né, aquilo que você precisa através das intuições, informações, né, e eu acho que isso é um exercício, né, de forma prática para a gente refletir e, de repente, se fazer uso disso, né? E nós comentamos bastante isso, inclusive já no capítulo lá do sonambulismo, né, da emancipação da alma, né, comentamos alguns exemplos da importância da gente fazer dê o nome que quiser, meditação, reflexão, e temos que aprender a fazer isso de uma maneira assim, sem pedição, né? Quer pedir, me dê paciência. Peraí, não vai te dar paciência, tem que pedir o contrário, tem que pedir força, né? Discernimento, para você compreender e colocar. Que às vezes a pessoa fala, mas eu peço tanta paciência e só vem problema. É claro que a paciência você adquire, né? Com estado de tranquilidade e paz, você vai adquirir a paciência, não, você não vai ganhar, não tem nada a ganhar aqui. Né? Porque as pessoas gostam de pedir, eu gostaria de arrumar emprego. Peraí, me dê força, me dê uma intuição para que eu possa... E comigo aconteceu isso, eu falo verdade mesmo, algumas situações mais difíceis que eu tive, decisões mais difíceis que eu tinha que tomar, que eu sei hoje, analisando friamente, que teria mudado totalmente a minha vida, assim. Eu entrei nesse estado de meditação, de concentração, e pedi, e no outro dia me veio a intuição para mim não fazer aquilo e continuar firme, que teoricamente, para minha família, para meus parentes, tudo era uma coisa assim absurda que eu deveria ter aceito. E depois me comprovou para mim que eu estava certo. De onde que veio essas ideias, né? É isso que a Ana está falando. Né? Então nós temos que aprender a fazer isso mesmo, mas não com pedir. Pô, me dê força, me dê intuição, me dê o discernimento para me compreender. Né? Porque aquilo eu falou na definição antes, não vai lá para fazer as coisas para nós. Né? Ele não vai arrumar dinheiro para você, ele não vai. O emprego que tem que procurar é você, ou seja, outra questão que você tem que resolver, financeira, ela me dê intuição para que eu possa encontrar aí uma solução para essa. E aí a solução vem, assim, meio, né, da maneira de você fazer isso, fazer aquilo. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Esse capítulo aqui, ele vai explicar bem claro, eu acho bacana esse capítulo aqui, essa parte aqui, essa pergunta aqui, que ela vai entrar bem nessa questão dos anjos guardiões, ó. Continuando lá, né? É uma doutrina esta dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Do bem, né? Mais sinceros e dedicados amigos que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra, eles se acham ao vosso lado, por ordem de Deus. Foi Deus que aí os colocou, e aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem os cárceres, nem os hospitais, nem os lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que ele ouve os ponderados conselhos. Se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria no momento de crise, quanto vos livraria dos maus,
espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangindo a vos observar. Não te aconselhei isto? Entretanto, não fizeste. Não te mostrei o abismo? Tudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa eterna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em Deus ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro. Procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e, mais felizes, tornarei as vossas existências. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias, segue-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem possível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distante de vós. O espaço para nós nada é. E não obstante viverem no outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender. Mas ficai certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pela qual vela como pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Serei assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns, todos homens, médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homem doutos, instrui os vossos semelhantes. Homem de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis deste modo. A do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para repartir com vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiante pela senda que conduz à bem-aventurança,
a felicidade eterna? São Agostinho que deu essa resposta, né? Profundo, né, gente? E agora o Kardec comenta, né? Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá então em que os espíritos possam de um outro mundo guiar os que habitantes da terra eles tomaram sob a sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menos do que a que nesse planeta separa os continentes? Não dispõe, além disso, do fluido universal, que entrelaça todo mundo, tornando-o solidário veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do sol. Então, gente, eu parei por aqui hoje, né? Porque é uma texto bem longo, já ainda bastante, daí tem mais um tanto desse aqui ou até mais, né? Então, para não ficar muito cortando ali, eu deixei para o restante para um outro estudo, né? Mas está aberto agora o comentário. Olha que um estudo bacana, né? Profundo aí para a gente comentar sobre isso. Então, está liberado aí quem quiser comentar suas experiências, dos anjos guardiões. Acho que todo nós sempre temos alguma coisa assim, né? Eu vou compartilhar com vocês uma coisa que me veio agora muito forte, que eu nunca esqueci na minha vida, para ilustrar, sabe, gente, porque realmente tem a ver com essa questão do mentor espiritual, do protetor espiritual, e por isso que me chamou a atenção essa época da minha vida. Eu acho que é legal comentar, porque a maioria de vocês tem essa sensibilidade ou mediunidade, então vai entender bem o que eu estou dizendo, que a maioria das pessoas tem essa sensibilidade, né? E por causa disso, em alguma época da vida, teve algum transtorno, ou vários, né? Problemas de influências e situações ruins na vida, né? E isso, vamos dizer, uns, sei lá, 15, 20 anos atrás, eu acho que quando eu entrei no Espiritismo, que eu não conhecia, eu entrei bem tarde, então eu sofria muita influência e não sabia, não tinha noção, né? Problemas de saúde mesmo. Até hoje, assim, o que eu mais sinto é físico mesmo, né? Quando eu tenho uma interferência espiritual. Então, eu realmente estava doente, né? E não sabia que era influência espiritual. E aí, eu não vou contar em detalhes, mas enfim, eu fui direcionada a uma casa espírita bem simples, que eu não sabia o que era, nem sabia o que era uma casa espírita. E quando eu entrei nessa casa espírita, pela primeira vez na minha vida, que eu fui porque uma amiga me levou, né, porque eu estava ruim, e ela disse, vamos lá que vão te ajudar. E aí, quando eu entrei nessa casa espírita, era uma casa bem simples, nem existe mais essa casa espírita, e eu entrei e eu tive um impulso absurdo de chorar. Então, eu fiquei, e daí tinham atendimentos, né, a gente era atendido lá por alguém que ia conversar com você, que na época eu não sabia o que significava nada disso, né, e aí a pessoa daí eu fiquei, daí tinha uma senha, né, a gente pegava a senha e ficava esperando lá né, para ser atendido, e daí, quando eu fui atendida, eu fiquei chorando lá, sei lá, uma meia hora, soluçando e esperando a pessoa me atender. Aí, quando eu entrei, era uma senhora de idade, um doce de pessoa, assim, sabe? Que com certeza absoluta, hoje eu sei, né? Depois eu fiquei sabendo também, porque eu fiz um tratamento com ela, ela tinha mediunidade, lógico, e ela disse, olha, entra aqui, senta, calma, né? Fique tranquila,
e eu quero que você saiba que, daí eu disse assim, não consigo parar de chorar. Ela disse, não se preocupe, fique tranquilo, fique tranquila. Esse choro é de felicidade, porque o seu mentor está feliz que você está aqui. Eu nunca me esqueci na minha vida, ela falou isso. Não se preocupe, fique tranquila aqui, você já vai se acalmar, é que ele está muito feliz que você está aqui, e isso é a emoção que você está sentindo dele. Claro que na época eu não entendi nada, né, mas eu não sei o que ela fez, então ela pediu para eu fechar o olho, ela fez oração, hoje em dia eu faria um passe magnético, mas na época, claro, ela com o jeitinho dela, né, fez oração e ficou ali próximo de mim e acalmou, e ela disse, olha, você vem aqui a cada 15 dias, no sábado que eu ia, e a gente vai fazer um tratamento, e isso que você tem é mediunidade, e começou a me explicar mais ou menos o que significava isso, papapá. Então, eu nunca me esqueci dessa situação, né? E daí, outras vezes que eu voltei, eu sentia a mesma coisa, eu entrava lá e tinha vontade de chorar. E aí eu lembrava, puxa, então é um protetor que está do meu lado, ele está feliz, então eu ficava com essa coisa boa, né? Esse sentimento bom, né? E depois fui acalmando, e na verdade foi nessa casa extremamente simples, com essa senhorinha, né, que eu consegui me equilibrar e que ela disse, leia o livro dos espíritos. Eu falei, o que que é isso? Isso você vai precisar estudar, entender o que acontece com você e com relação ao espiritismo. Aí eu li, né, e aí começou a história. Mas o que me chamou a atenção mais de contar essa história para vocês foi essa questão por causa do protetor espiritual, né, que nunca mais esqueci essa situação. Então, era essa a historinha. É, eu, é, esse que a Ana colocou aí é muito bacana, né? Até obrigado por compartilhar essa tua experiência, mas hoje, né, você sabe disso também, que há tantos anos que você já está, vamos dizer assim, atuando, né? Hoje ao contrário, né, você está atuando, recebendo as pessoas que chegam na casa espírita, que passaram muitos anos. Então, hoje, se a gente contar assim, a gente conta dezenas de casos de pessoas que chegam, né, até nós, né? A gente sabe claramente que a intuída ali que chega ali, procura, a gente começa a trabalhar com ela com magnetismo, e depois vai para o diálogo fraterno, e a importância da casa ter pessoas preparadas para isso, né? Aí elas chegam ali, que nem ela falou da questão dos convulsionários, olha, não sei se a Ana participou disso também, mas as outras casas que participavam, tinha pessoas que chegavam lá e entravam dentro do salão e começavam a passar mal, funcionar, né? Falar e tal, 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 tal. E aí algumas pessoas, às vezes, queriam acabar com aquilo que não era permitido. Eu falei, mas a casa espírita aqui que é o lugar que eu tenho que atender. E nós atendíamos através dos conhecimentos que a gente tinha do magnetismo, dos passes, do diálogo, né? Que às vezes eram entidades incorporadas, levava ela em lugares separados, tratava, e hoje as pessoas estão aí, né? Nos grupos mediúnicos, colegas nossos, amigos nossos, que foi desenvolvido, tantos e tantos casos, que chegavam na casa espírita que não conseguia. Até nós tínhamos uma regra no estudo nosso, que os estudos dizia assim, para a pessoa participar do grupo mediúnico, ela tinha que fazer determinado estudo lá, tá, participar do estudo do Cohen lá na época. Né? E mas chegava a pessoa totalmente desamonida e falava, como que essa pessoa tem que entrar aqui agora mesmo, que ela tem mediunidade, né? E a gente colocava lá no grupo e a pessoa entrava em crise, né? Em convulsão mesmo, assim, tal. E aí a gente vai trabalhando, e depois as pessoas se harmonizam e estão bem, né? Então a importância disso, né? Do magnetismo, do estudo. Essas histórias assim que ela colocou assim, a gente conta de várias, né, que passou assim pela gente, né? E a gente fica feliz, né? Não é querendo agradecer, eu estou falando, nós, porque passou, não era por mim só, né? Passou pela casa, por outras pessoas, e hoje eu sei que a Ana também tem várias histórias dessa, como outras pessoas que a gente, do nosso convívio, né, da casa espírita, que a gente conheceu, por acolhimento, né? Por acolher, orientar e, né, utilizando isso. Mais alguém? Eu queria comentar uma coisa, Pode falar. queria compartilhar uma coisa similar ao que a Ana falou agora.
Uma coisa que eu só comentei com a minha mãe até hoje, mas que depois da fala da Ana ficou mais claro para mim, relacionada à sensibilidade. Então, mais ou menos nesse tempo que ela falou, de uns 20, 30 anos para cá, me acontecia um fenômeno toda vez que eu ia na igreja, porque eu gosto muito de igreja, né? Eu sou cristã, não tenho problema com religião nenhuma. E sempre que eu posso, eu vou na igreja. Qualquer igreja cristã, evangélica, católica, onde se fala de Jesus, né? E daí, uns 15, sei lá, algumas décadas atrás, eu sempre gostei de orar, né? Daí eu ia na igreja e eu tinha choro compulsivo, assim. Choro compulsivo. Daí eu não conseguia parar de chorar, assim. Só que não era de tristeza, era uma alegria que me invadia. Mas não tinha ninguém para me explicar na época. Eu nunca tive com quem conversar. Meu pai é desencarnado, né? Meu pai era espírita. A minha mãe também é. Só que assim, cada vez mais eu tenho menos gente para falar. Então, aquilo, eu chorava, 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 chorava. Mas era alegria, 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 alegria. E as pessoas do meu lado ficavam com pena de mim. E eu ficava com muita vergonha, porque eu olhava para o lado direito e ninguém estava chorando, para o lado esquerdo ninguém estava chorando, e eu tinha que me retirar às vezes, porque eu atrapalhava o culto às vezes, de tanto chorar daquele jeito. Daí, e depois eu frequentei uma igreja que eu cantei no louvor, e aí as pessoas vinham para mim no final e falavam assim, você está com algum problema, quer conversar? Daí eu dava risada. Eu falava, não tô com Cláudia, problema. eu Eu tava emocionada. Só um pouquinho, eu tava emocionada. Simplesmente eu então, tava é isso que eu ia emocionada. E dizer. isso durou, É. durou assim, muitos anos isso, né? Aí agora, a Ana falando, agora eu não sinto mais isso. Assim. Daí, só que Então, quando eu falo com Jesus, é uma coisa bem pessoal que eu tô contando, assim. Eu falo com ele todo dia, daí a me invade uma emoção muito profunda. Só que daí não dá um choro convulsionado, mas me invade uma emoção profunda. Só que eu tenho, até hoje, ressalva de orar em público, que nem fala na Bíblia, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora para o teu pai que está em secreto e ele te recompensará. Porque quando eu oro na frente dos outros, eu dou vexame. Porque daí as pessoas vêm me perguntar se eu estou sofrendo, se eu estou em provação, e não é nada disso. Aí, como eu nunca vi ninguém chorar, eu fiquei sempre me achando um extraterrestre. Até hoje. Não, só eu que então, choro, né? Eu tenho. não é, não é Só eu que terrestre, tem choro. alguém para compartilhar. Né? Alguém para compartilhar agora. Não, mas é interessante isso, que não é choro, na verdade. Se a gente for pensar, é uma emoção, sabe, Cláudia? Por quê? Porque é uma assimilação de energias positivas da espiritualidade do local. Então, independente de ser na igreja, de ser numa casa espírita, ou em algum local onde se pratica o bem e onde existem a espiritualidade benfeitora e superior, a gente que tem sensibilidade, você vai sentir essa emoção, tá? Então, uma ocasião que eu viajei, umas 4 quadras antes de eu chegar numa igreja, eu comecei a chorar. Depois eu comecei a perceber que era da energia daquela igreja a 4 quadras antes, entende? Então, assim, essa questão emocional também, ela é transitória, porque depois você começa a acostumar com essas energias, e aí você tem um controle maior disso, você não vai sair chorando o tempo todo, você tem esse controle para você fica uma coisa mais natural, né, essas sintonias de energias boas da espiritualidade, você não vai sair chorando todo momento, vai ficar emocionada todo momento, sabe? Por isso que eu digo que é muito importante essa questão da experiência, dos treinos que a gente faz, sabe? Por isso que é importante a casa espírita. A casa espírita, você entra num local onde tem essas energias que você está falando aí, mesmo as energias que tem numa igreja, a espiritualidade que está aí para auxiliar, para ajudar. Quanto mais você frequentar, você está mais sintonizado com a espiritualidade benfeitora,
né? E o que a gente faz, que nem o Pereira fala, que a gente trabalha com magnetismo, tem as palestras e tudo mais. Aqui a gente quer o quê? Incentivar as pessoas para fazerem o mesmo, praticarem o bem, né? Se equilibrarem o máximo possível para que fiquem bem pessoalmente, emocionalmente, para que possam fazer o quê? A mesma coisa que a gente faz, auxiliar as pessoas como voluntários, né? Mas essa situação sua é muito bacana e a gente agradece né, o teu compartilhamento aqui, porque isso aí é muito real mesmo. Mas daí, assim, você vai ver que se você continuar, né, fazendo esse trabalho que você já vem fazendo de reequilíbrio, né, que você já está fazendo, você vai melhorar em todas essas questões, inclusive nisso. Você vai ver que você não vai mais ter esse choro, você vai se sentir muito bem, mas não vai precisar chorar. E importante também é que você falou assim que você sente assim como você fosse uma coisa assim diferente, exclusiva. Para nós, espírita, não, eu já atendi várias e várias pessoas que sentaram junto no magnetismo comigo, comecei a dar passo e começou a chorar. Outras dormem, outras se exaltam. Então, isso não, para a gente, não tem nada de, assim, vamos dizer assim, de, não. E a gente, é importante, às vezes, por ignorância, que as pessoas não compreendem as coisas, que elas querem repudiar aquilo lá. Falar, isso aí não pode. Não. A pessoa está chorando a emoção que ela falou. Porque nós não podemos esquecer que nós, a filosofia espírita, nós temos como premissa a pluralidade das existências. Então, nós tivemos várias experiências reencarnatórias, e naquele momento ali do passe, a mesma coisa dos convulsionários. A hora que você entra numa sintonia, tua mente, aí você lembra uma experiência do passado, onde que você esteve lá numa igreja, alguma coisa assim, onde que aí você se sente tão, né, ouvindo as pessoas falando uma palestra, e algumas pessoas choram. Isso é sentimento, né? Não tem nada de errado nisso. É muito bacana isso. O externo associa o choro a sofrimento, né? Às vezes né? Mas quem tem experiência... orar na frente dos outros. Porque daí estão sempre julgando ali. E outra coisa, em termos de religião, eu sempre falo isso. O Espiritismo deixa bem claro isso. Qual que é a melhor religião? É aquela que mais faz pessoas de bem. É importante a pessoa ter uma ligação, porque nós somos cristãos, nós temos Cristo Jesus como o espírito mais evoluído que teve na Terra, né? Então nós somos cristãos. Então, a religião é essa. Eu sempre falo para isso. A pessoa chega, seja ela muçulmana, seja evangélica, católica, seja qual religião que for, budista, se aquela faz bem para ela e ela está praticando bem, continua. Entendeu? Mas apenas reflita em algumas questões, porque tem um fanatismo também que é prejudicial, né? Aquela coisa fanática, tal, de coisas. Mas se você gosta, eu tenho uma irmã que é assim, que ela conhece o espiritismo e tudo, mas ela gosta da igreja católica. Eu gosto. Pô, continua, né? Para ela aquilo é bom, ela gosta, faz bem para ela, e ela sente bem, é a pessoa do bem. Quem somos nós para julgar, né? Qualquer religião? Os espíritos deixam bem claro qual que é a melhor religião. A que faz maior pessoa de bem. É o amor, né? É o amor, é verdade, a caridade. Onde não se ama, a religião é só um aspecto da cultura, né? Verdade. Mais alguma coisa, pessoal? Obrigado, Cláudia, por dar a tua experiência. Isso enriquece muito o nosso estudo. Mais alguém? Todo mundo quieto. Eu acho bacana isso. Eu acho que eu falei demais, já. Juliana quer comentar. Minha vez de compartilhar, então. Serei breve. Há uns 3 anos atrás, eu tive uma visão de uma cadeira e vários livros. E mentalmente me disseram, esse é o lugar. E aí tá, né? Daí passou um tempo, aí encontrei o centro. E o dia que eu abri a porta e a dona Sônia me atendeu, que eu olhei a cadeira, olhei os livros, eu desabei. Porque ali eu sabia que era o lugar certo. Eu tive a comprovação depois de 3 anos. Eu ficava pensando, nossa, será que vai ser meu local de trabalho? Será que vai ser... O que é isso aqui, né? E aí, aquela emoção, aquele choro veio.
E... Ó, sem barulho, meu amor, a mãe tá aqui, tá? Vai lá brincar, vai. Tá bom. Tá, a mãe tá online, depois você conversa. Fecha a porta, por favor. Desculpa, Jasmine. E aí a emoção veio e todas as vezes que eu ia chorar, eu sentia que algo me amarrava aqui. Eu não conseguia colocar as minhas emoções pra fora, eu não conseguia chorar. E aquele dia eu chorei tanto, tanto, tanto. Foi assim algo libertador pra mim, porque eu tive a comprovação de que eu estava no lugar certo. E geralmente quando eu tenho as minhas visões, elas ficam assim tão marcantes com detalhes. Então aquilo marcou assim de uma forma, e de vez em quando eu tô assim refletindo e penso, poxa vida, né? Às vezes a gente tem tanta intuição, tantos momentos bons, Deus nos ajuda em determinadas situações, e a gente só vai lembrar o dia que a gente tá prestes a. O dia que aquela porta abriu, foi muito emocionante pra mim. Eu voltei pra casa, nossa, chorei tanto, aquilo assim, eu acho que eu coloquei todas as minhas angústias de anos que estavam guardadas pra fora. E depois desse dia eu consegui começar a me expressar melhor, a chorar e a conseguir, né, colocar as minhas emoções pra fora, porque eu sempre tive muita dificuldade. Eu tinha vergonha, eu achava vergonhoso chorar na frente das pessoas, que isso demonstrava fraqueza. Então eu chorava sempre sozinha. E depois, nossa, isso é muito bom. Esse é o meu, meu Tá compartilhamento. aí, ó, mas Eu precisava disso, porque eu já vi você chorar bastante vezes. Mas bem pouquinho, né? Bem pouquinho, já melhorava bastante, né? Já. olha aí que bacana, né, gente? Tá vendo? Falando isso, cada um vai entendendo que não é uma coisa exclusiva de uma pessoa só, né? Quando eu falei que era comum, porque eu sei disso, que realmente não vou dizer comum, mas é com bastante frequências que acontecem essas questões. Né? Para gente que trabalha com várias pessoas com problemas emocionais é o espírito, né? Fica tão feliz, emancipa, é um choro. Né? E a gente sabe identificar qual é o choro da dor, da tristeza, depois com a experiência que a gente tem, e qual é aquele choro de alegria com o espírito. Puxa vida, quanto tempo eu estou perdendo, quanto tempo eu perdi, olha que coisa maravilhosa. E principalmente uma coisa que eu aprendi, o choro dos espíritos quando eles estão sendo ajudados, que eles estão gratos. É um choro assim de emoção deles. Quando eles choram, eu estou sentindo determinadas dores e eu sinto que eles vão se aliviando, que eles estão se libertando daquela situação. E é um choro tão sincero que só de falar eu fico emocionada, porque só quem sente aquela emoção, aquilo fica assim guardado. Você não consegue esquecer de todas as entidades assim que vêm. Eu consigo guardar as sensações, guardadas as visões deles, assim, até de pessoas da esposa, assim, que teve um que marcou muito, que ele conseguiu ver a esposa dele. E ele sentiu tanto, ele me passou todo o sentimento que ele tinha e todo aquele choro dele não ter sido melhor, dele não ter ficado mais próximo dela. Então, é um choro também muito. É inexplicável. A gente vai sentindo, a gente não consegue descrever a situação. E A aí, sensação. e aí que eu vou dizer também, assim, que as pessoas, nós que já estamos aí há mais de 20 anos trabalhando com um grupo mediúnico, né, conversando com as entidades espirituais, que né, ela falou aqui, e a importância de quem tem grande idade estudar e participar do grupo mediúnico, né? Porque, olha, eu já com todos esses anos, que nem a Juliana falou aí, com experiência de tudo que é tipo de espírito, que chega totalmente revoltado, tudo cheio de ódio, cheio de... Aí você vai conversando e tal. E qual que é sempre o nosso objetivo? Fazer ele sentir novamente o amor, né? E aí quando ele reencontra, que ele relembra um ser amado, seja uma esposa, uma mãe, um filho, um pai, um irmão, uma filha, seja o que for, né? Aí quando ele encontra aquilo lá, como que ele desdobra, como ela falou, muitas vezes chora, e não tem como se emocionar. Até hoje eu me emociono, tem uma situação que eu me emociono. Eu sou meio durão, assim, sou meio cascadura, assim, de colocar assim, mas no fundo, tem vezes que a gente chega até meio lacrimejar o olho, daquela emoção, daquela alegria, né, de sentir aquela sensação, né, a felicidade
do retorno deles, né? Tem que encontrar um. E é sempre esse objetivo que nós fazemos, né? Fazer, se vocês prestarem atenção, quem está no grupo mediúnico sabe disso, é fazer um despertar nele para o amor, né? Ele vem com todo aquele ódio, aí que não pode jamais você julgar, né? Quando você vai conversando, olha, aí eu sinto sempre a presença do anjo da guarda, né? O guardião sempre junto. Quando eu vejo que ele se aproxima, o anjo guardião daquele espírito, a emoção é muito grande, é muito bonita. Né? Eu tenho várias experiências que às vezes a gente emociona. Às vezes a gente fica triste, porque às vezes com todo esforço que a gente faz, que a gente plantou uma sementinha e não consegue ainda o despertar, né? Porque tudo tem seu tempo. Mas em muitos casos, que a Juliana falou, há esse despertar, né? Por amor, né? Por encontrar as pessoas. Olha, fantástico, gente. Estudem mediunidade, participe de grupo mediúnico, que é uma coisa assim muito rica mesmo. Gente, passamos até um pouquinho do nosso tempo, né? Mas foi bacana, né? Mais alguma coisa? Quem gostaria de fazer a nossa prece hoje? Carol, já que você ficou quietinha, você quer fazer a prece para nós? Liga o microfone. Ai, desculpa, agora que eu vi eu falando. Pode deixar, eu vou fazer a prece, sim. Então vamos elevar nossos pensamentos, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estudo que tivemos. Gostaria de pedir a todos aqueles que também não puderam comparecer aqui hoje, que possa estar iluminando a cabeça de todos nós, para que a gente possa estar seguindo nessa caminhada de aprendizado, de aplicação dos nossos conhecimentos, que nossa vida aqui, apesar de provas e expiações que passamos, que podemos estar logrando sucesso e crescimento. Que assim seja, Senhor, que todos tenhamos uma boa semana. Que assim seja. Então, uma boa noite para todos. Até a próxima semana. Dando continuidade. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.